Seguindo então, nós já falamos do método devocional, já falamos do método biográfico, falamos agora no último vídeo do método analítico. Vamos agora ao método sintético. Definição: é o método que estuda o livro como uma unidade, procurando entender a mensagem do livro como um todo. Com o método analítico, nós olhamos através do microscópio. Com o método sintético, ou livro por livro, nós olhamos através de um telescópio. O método analítico, como a gente falou, ele é o método mais simples, em certa medida. Ele é um bom ponto de partida. Estudar pequenas porções pode ser mais fácil do que estudar maiores porções. Mas a advertência que é feita é que não considerar ele pela sua simplicidade menos eficiente ou pouco relevante. Pelo contrário. Agora, já o método sintético, como o próprio nome diz, ele faz o objetivo dele é sintetizar a mensagem de um livro. Por exemplo, é eu pegar o livro de Ruth e sintetizar a mensagem do livro de Ruth. Eu estudo o livro todo, os 4 capítulos, cumpro todos os passos que nós já estudamos do método indutivo: observação, interpretação, correlação e aplicação. Faço todos esses passos. Ao final disso, eu tenho a mensagem do livro. Pô, esse livro fala disso. Não cabe, depois que você tem um mínimo de conhecimento bíblico, o Evangelho fala de quê? Fala de Jesus, sim. Mas para além de Jesus, o que o Evangelho fala? O Evangelho fala dos últimos tempos, o Evangelho fala da igreja, o Evangelho fala da vida da igreja, o Evangelho fala de uma série de coisas. Então eu preciso, nesse estudo sintético, eu ter uma visão dos principais temas que aquele livro trata. Qual é a mensagem central e os subtemas daquele. Vocês já observaram nas Bíblias de estudo? Na Bíblia de estudo ou nos comentários bíblicos, está lá: autor, data e local, propósito, mensagem. Aquilo ali, na verdade, ele é fruto do estudo sintético. O estudo que traz ali a ideia central daquele livro. Então, ele tem essa valia. Digamos assim, que no método analítico, nós aterrizamos no livro. Vamos lá. Pensando no livro como um bairro. Um bairro. Vamos pensar num bairro pequeno. O livro é um bairro. Um bairro. O método analítico, ele desce, percorre ruas, vielas, becos, quarteirão por quarteirão. O método analítico, ele vai pegar a via principal dentro desse livro, ele só vai olhar para as ruas marginais, as ruas que estão, as transversais, ele vai saber que aquela rua vai para tal lugar, aquela rua sai em tal ponto, aquela rua une esse bairro ao outro, todavia ele não vai percorrer por aquela rua, então ele não vai conhecer os pormenores, não vai saber o tipo de casa que tem naquela rua, se são casas duplex, se são casas simples, se são meia água, se são construções coloniais, se tem conjuntos ou se são só casas individuais, porque ele passa pela rua principal olhando para as laterais, para as transversais, olhando ao longe. Então ele vai ter uma ideia do que é o bairro, uma ideia do todo, mas não ideia específica de rua por rua. Então, na comparação do sintético com o analítico ele vai se deter em pequenos. Ao final de um trabalho analítico, que é muito demorado, você pegar o livro de Ruth e fizer um estudo analítico do primeiro ao último verso, ao final você vai ter um conhecimento profundo e detalhado do livro. No estudo sintético, você vai ter um conhecimento geral, generalizado, sem especificidades. Você vai ter
o todo. A mensagem central é essa, mas você não vai ter aquelas nuances, aqueles detalhezinhos que trazem um colorido especial à história. Então, a validade do estudo sintético, ele é importante para você conhecer a mensagem de todos os livros da Bíblia, né? Assim como é importante que você conheça qual é a mensagem da Bíblia. A Bíblia tem uma mensagem principal que se desdobram em 4 grandes temas. Da mesma forma, é interessante é importante você conhecer o livro dessa forma. O livro tem a mensagem principal que se desdobram em 3 ou 4 grandes temas. É importante, porque isso vai fazer com que você vai construindo pensamento e conhecimento bíblico. Primeiro eu conheço a mensagem principal, depois eu conheço as mensagens secundárias. Depois eu faço um estudo analítico e conheço nos seus detalhes. Um estudo complementa o outro. O estudo analítico ele vai ser bacana também, ele vai ajudar, né? Estamos no sintético, é verdade, mas me veio agora um insight para o nosso trabalho devocional, o nosso estudo devocional. Pegar ali uma pequena porçãozinha, se deter nela, exaurir ali o exame bem detalhadamente e fazer o nosso devocional sabendo o que o texto está dizendo. Porque você descobriu com o trabalho, com o labor, na companhia prazerosa do Espírito Santo, né? na comunhão com Deus, através desse Espírito, você ali sentou, abriu a Bíblia, olhou, teve dúvida, pediu oração, orou, pediu em oração, trouxe clareza, aí foi, pegou um dicionário. Não, eu entendi. Não é eu acho, eu entendi. Não é me disseram, é eu entendi. É muito legal ter isso em mente, meus irmãos, que essa disciplina ela vai ajudar vocês a buscarem na Bíblia o que Deus está falando e deixarem de receber somente recado de Deus através dos outros. E como nós temos visto, tem muita gente dizendo que Deus falou sem que Deus tenha dito nada. Então é bom procurar saber o que Deus está dizendo. Seguindo, qual a importância do método sintético? Ele é a base e o alvo de toda análise, observação. Assim, ele é o método inicial e também o método final quando estudamos as escrituras. É interessante isso, porque quando a gente está fazendo a observação, seja para qual método de estudo for, a gente acaba fazendo um estudo sintético. Porque a gente vai construir um esboço daquela passagem que a gente está estudando. Então a gente acaba assim criando um esboço sintético daquilo e vamos enchendo, né, aquele esqueleto que foi criado com os detalhes. Mas o primeiro resultado que nós temos da observação e da interpretação, ele acaba sendo um esqueleto, um estudo sintético, né? Uma visão sintetizada do texto que a gente está avaliando. Só difere que quando a gente faz a observação de pequenas porções. Então a gente tem uma análise uma análise um pouco mais reduzida. Ainda assim, como a gente está, por exemplo, o estudo que a gente está fazendo no livro de Daniel, apesar de se deter no capítulo 1 e 2 especificamente, você precisa percorrer todo o livro, estudar o contexto de todo o livro. Então você acaba tendo essa ideia sintética do livro todo. Por fim, você vai falar, o livro de Daniel fala principalmente disso. E se desdobra nisso, nisso e nisso. A síntese é uma ajuda indispensável para o ensino e a pregação. Poder de síntese. Poder de síntese. Temos que ter poder de síntese no ensino e na pregação. Nós temos que pegar esse texto, pegar o livro da Bíblia, sintetizar e pregar ou aplicar o estudo. Eu tive uma experiência já de pregar o livro de Ruth, em uma mensagem de 1h05. Eu preguei o livro todo, né? Foi uma mensagem sintética, mas o livro todo. Isso é um exercício de poder de síntese, né? Eu já tive a experiência de fazer isso com a epístola de Timóteo,
numa EBD, né? Partindo de um capítulo específico, mas ensinando todo o livro. Então, esse método sintético, ele é indispensável para isso, quando você quer trabalhar um livro todo em um único encontro, né? Terceiro, síntese é o melhor meio de se aprender a mensagem de um livro. Nós já falamos aí na introdução do método, nós já falamos que a melhor forma você saber, por exemplo, a mensagem da Bíblia, tema central, a mensagem da Bíblia, os seus 4 desdobramentos, a mensagem do livro tal, tema central e os seus principais desdobramentos. A síntese é a melhor forma de você conseguir isso, sintetizando o conteúdo daquele livro. Como usar esse método? Como todos, ele parte de um exame cuidado, ele parte de oração e dependência do Espírito Santo, sem a qual nós não chegamos a lugar nenhum. A partir de então, um exame cuidadoso do livro, exame cuidadoso, exaustivo do livro. Ler o livro todo de uma sentada só. Eu tenho encorajado nesse período de quarentena, que quando a gente está de folga do trabalho, ou aquele que não está indo trabalhar, como eu, ou aquele que está trabalhando home office, se tiver um pouco de determinação, vai organizar o seu tempo, experimenta ler um livro inteiro da Bíblia numa sentada só. Vocês vão verificar que experiência maravilhosa. Você orar ao Senhor, pegar um livro, ler ele todo, depois orar ao Senhor agradecendo por te conduzir a esse momento, por te encorajar a separar esse tempo dentro de tantas distrações para ler o livro numa sentada só. Tem tantos livros que a gente pode exercitar isso. As cartas, em sua maioria, são livros que se lê ela toda em 40, 50 minutos, né? A exceção as 2 cartas de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Romanos. As outras são cartas pequenas que dá para ler tranquilamente numa sentada só. Livros como o livro de Ruth, livro de Esté, livro do Esdra, livro de Neemias, livro de Jonas, livro de Oséias. São livros que dá para você ler numa sentada só. Livro do Eclesiastes. Sentar e começar a ler. É difícil. Eu tenho às vezes dificuldade de entender como uma pessoa ama a Deus, nasceu de Deus e não consegue ter prazer em sentar e ler a palavra de Deus. Enquanto a gente encontra aí pessoas que não sabem ler, que aprenderam a ler lendo a Bíblia, que por desejar ardentemente ter o contato direto com a palavra do Senhor, não somente ouvindo de outros. Então, experimenta, aproveita esse tempo que a gente nunca viveu dessa forma, entendeu? Deixa um pouquinho algumas coisas de lado e dedica um tempozinho. Se a gente tirar 1 horinha, 40 minutos de algumas outras coisas que a gente faz, que são legítimas, são legais, são também, ainda mais nesse tempo que muitas vezes a gente está ficando entediado, é legítimo, né? Você para ali em frente do seu Netflix ou algo que o valha e assiste ali 3, 4 capítulos de uma série. Agora, por que é difícil você ler 3, 4 capítulos de um livro? Por quê? Você tem mais prazer na série do que no livro da Bíblia? Eu assisto às vezes 4, 5 capítulos até mais às vezes, de uma série que me prende. Mas eu não tenho fastio quando eu estou lendo a Bíblia. É estranho não ter prazer na Bíblia. Então, um dos conselhos aqui do método sintético, leia o texto numa sentada só. Você já parou para pensar? Você recebe uma carta, lê o primeiro parágrafo da carta. Oi, Wellington, tudo bem? Como vai você? Aí você para. Semana seguinte você vai, e aí eu te escrevi essa carta para ver como é que está a sua família. Aí na outra semana você vai ler o restante, mais um pouquinho da carta. Como está a sua esposa, seus filhos, seus netinhos que eu tenho visto a foto? Aí na outra semana eu leio mais um. Já pensou que marmota é essa? A Bíblia tem uma história.
né? A história ela tem uma introdução, desenvolvimento, clímax, resolução e conclusão. A gente precisa ter essa sensação. E a gente não consegue ter essa sensação com essas leituras nossas picotadas. Lê um versículo, vira o mantra e acabou. Segundo passo, ler o livro 3 vezes, pelo menos. Né? Jorge Whitefield, ele dizia que tinha que ler no mínimo 9. O Spurgeon dizia que para você pregar um sermão você tem que ler no mínimo 15 vezes. 15 vezes o texto que você vai pregar. E orar pelo menos 5 horas sobre aquele texto antes de você pregar. Já pensou? Tem gente que não ora nem antes de começar a pregação, que dirá 5 horas sobre o texto. Tem gente que nem lê. Né? Vocês viram naquele vídeo de Hernandes? Quando você vê o pregador, abre ali o texto, começa a ler, você fala, nossa, ele não leu o texto. Começa a tropeçar nas palavras, você fala, ele não leu nenhuma vez, ele não conhece o texto. Você já sabe que ele não se preparou, que ele não leu, não colocou diante do Senhor aquele texto. Né? Lê o livro no mínimo 3 vezes para que você consiga descobrir o tema principal. Ler o livro pelo menos 3 vezes para você perceber como o tema foi desenvolvido. Ler o livro pelo menos 3 vezes para fazer um esboço do livro. Os parágrafos da sua Bíblia podem lhe ajudar muito nisso. Ainda de como usar esse método, analisar a estrutura do livro e procurar descobrir o princípio organizador, o qual dá a unidade do livro. Todo livro tem um tema central. Toda passagem tem um tema central. E tudo mais gravita em torno disso, gira, circula em torno disso. Então eu preciso, qual é o tema dessa passagem? Por isso que no exercício de observação, a gente acaba tendo, independente do método que a gente esteja usando, a gente acaba tendo o esboço, o estudo sintético. Porque nesse exercício de observação, eu vou separando as partes, eu vou organizando, eu vou separando, aí eu vou ter... Não, esse aqui é o centro organizador. Tudo mais está ligado, conectado a isso. Tudo mais está conectado a isso. Por exemplo, quando a gente pensa na grande comissão, o que antecede a grande comissão é uma fala de Jesus, que Jesus diz, ele diante dos seus discípulos diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide por todo canto, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-vos tudo aquilo que vos tem ensinado, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem a grande comissão. A grande comissão traz na mensagem contida o que fazer, como fazer e aonde fazer. Mas tem um princípio organizador da ideia, que é o quê? O que antecede ele. O que antecede? A autoridade daquele que está mandando. Que é, Jesus começa, o que antecede a grande comissão é a fala de Jesus, que ele diz, toda autoridade me foi dada. Então tudo mais gravita em torno disso. Ele tem toda a autoridade, por isso ele manda. Tá? Então, descobrir a estrutura, analisar a estrutura e procurar descobrir o princípio organizador. Lembrando que hoje nós temos isso muito facilitado. Todas as Bíblias, até Bíblias que não são de estudo, né? Algumas Bíblias, mesmo que não são de estudo, ela tem a estrutura do livro no começo dele. A partir de então, fazer perguntas aos livros. O que estava na mente do autor quando ele escrevia esse livro? Qual a mensagem que ele queria transmitir? O que queimava no seu coração? Agora, como usar esse método? Ao analisar a estrutura do livro e procurar descobrir o seu princípio organizador, aquilo que dá unidade, nós temos que verificar de que maneira o autor desenvolveu o tema a partir de então. Foi polêmico, como em Gálatas, né? Oh, insensatos Gálatas! O que aconteceu para que tão depressa vocês fossem do evangelho que eu vos ensinei para esse outro evangelho? É polêmico o que ele chama de anátema, chama de maldito, todo aquele que traz. É polêmico. Ou perguntas.
como é a estrutura de Malaquias. Vocês já leram Malaquias todos? Vocês conhecem Malaquias além de Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quando você lê o livro de Malaquias, está lá. O profeta, né, como intermediário. O profeta ouve de Deus e fala com o povo. Ouve do povo, pergunta a Deus. Ouve de Deus e traz para o povo, né? Aí está lá aquele diálogozinho. Vocês me perguntam no que tenho os amado. Porventura, não tinha os gêmeos Esaú e Jacó feito bem ou mal? Não amei eu Jacó, rejeitei Esaú? E começa aquela perguntas e respostas. É muito legal ler o livro de Malaquias em uma sentada. Experimente. Hashtag fica a dica. É lógico, como é Romanos, Romanos tem muitas passagens que fazem uso da lógica. Por exemplo, Paulo chega lá quando ele está fazendo a comparação do primeiro Adão e do segundo Adão. Ele fala, pela desobediência de um, todos pecaram. Pela obediência de Jesus, o segundo Adão, todos os que nele crê foram salvos. Há uma lógica. No capítulo 1, a lógica dos que os que sem lei guardam a lei serão julgados segundo essa lei escrita no seu coração. E os que têm a lei serão julgados como os que têm a lei, como aqueles que receberam a lei. Então ele usa muitas questões lógicas no desenvolvimento da carta aos Romanos. Já Mateus, o que é comum nos evangelhos, né, especialmente nos evangelhos sinóticos, trabalha com tópicos. Genealogia de Jesus. Aí, ele vai trabalhando tópicos, porções, temas, vai estruturando. Essa é a estrutura dele, tópica. Esse é o método de desenvolvimento, como é de Lucas, né? Especialmente em Lucas a gente percebe isso com mais clareza. Historiador, né? Letrado, a gente percebe essa estrutura mais claramente. Por fim, ainda sobre como usar este método, relacionar o livro que está sendo estudado com outros livros e porções das escrituras que lhe são semelhantes. Por exemplo, o livro de Apocalipse. Nós temos também o chamado Apocalipse de Daniel. Então eu estudo o Apocalipse, a estrutura desenvolvo, busco ele, vou fazer aquele estudo sintético, mas também eu pego, comparo, relaciono com o que é dito de Daniel, porque essas ideias se conformam e traz uma clareza, um ensino completo. Eu estudo Esdra, mas eu estudo juntamente Neemias e pego, porque são livros que se complementam. Você tem uma visão maior do todo quando estudado os dois livros juntos. Eu estudo o livro dos reis, mas eu preciso, em certa medida, harmonizá-lo com o livro das crônicas, com algumas porções do livro de Samuel, especialmente segundo Samuel. Eu estudo o livro de Ruth, associado com o livro, né, como parte integrante do período dos juízes. É muito importante ter essa visão, de saber que esses livros estão relacionados intimamente. Eu estudo os profetas, eu coloquei aqui profetas menores, mas não é profetas menores, é os profetas de maneira geral, porque não só os profetas menores estão associados aos reis, mas eu estudo os profetas associados à monarquia, aos relatos históricos da monarquia. Eu preciso relacionar, associar esses livros. Por fim, o estudo sintético estará presente como ponto de partida praticamente em toda forma de estudo da Bíblia. Paramos aqui.